pedir que o Senhor trabalhe nas vidas que aqui se achegarão. Trabalhe nas vidas, Pai, que estarão aqui nesse lugar, nessa noite. Meu Deus, que o Teu Espírito Santo seja o agente da nossa santificação. Que Ele possa nos purificar, para que possamos viver libertos da escravidão do pecado, para que possamos testificar que verdadeiramente somos filhos de Deus. Por isso, Pai, nos ajuda. Ajuda o Teu povo, ajuda a Tua igreja, ajuda os Teus filhos, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, irmãos? Vamos estar lendo um salmo. Salmo de número 138. Vamos achar o Salmo de número 138. Diz assim a palavra do Eterno. Salmo de Davi. Ação de graça a Deus pela sua fidelidade. Todos os reis o louvarão. Eu te louvarei, Senhor, de todo o meu coração, na presença dos deuses com D minúsculo. A ti cantarei louvores. Inclinar-me-ei para o teu santo templo. Eu louvarei o teu nome pela tua benignidade, pela tua verdade, pela sua verdade. Pois engrandeceste a tua palavra acima de todo o teu nome. No dia em que eu clamei, me escutaste. Alentaste-me, fortalecendo a minha alma. Todos os reis da terra te louvarão, ó Senhor, quando ouvirem as palavras da tua boca, e cantarão os caminhos do Senhor, pois grande é a glória do Senhor. Ainda que o Senhor é excelso, atenta para o humilde, mas ao soberbo conhece-o de longe. Andando eu no meio da angústia, tu me revivificará, e estenderá a mão contra a ira dos meus inimigos, e a tua destra me salvará. O Senhor aperfeiçoará o que me concerne a tua benignidade. O Senhor é para sempre, não separarás as obras das tuas mãos. Senhor meu Deus, obrigado porque o Senhor tem nos aperfeiçoado. O Senhor começando a boa obra, o Senhor é que termina, porque Tu és que começa e aquele que termina. Tu és aquele, Pai querido, que antes que tudo viesse a existir, o Senhor já tinha terminado, Pai querido, antes de começar. Por isso, Pai querido, obrigado, porque o Senhor tem nos aperfeiçoado. O Senhor tem procurado aperfeiçoar essa igreja. Obrigado, Pai querido, porque o Senhor tem aperfeiçoado, Pai querido. Senhor, a cada momento, Pai querido, o privilégio de termos o prazer de adorar o Senhor na Tua casa. Que assim, Pai querido, seja na vida dos meus irmãos que estão aqui, aquele que nos acompanha também, Pai querido, pelo canal da internet. Que o Senhor, Pai querido, possa tocar no coração deles, para que eles também possam, Pai querido, entender, Pai querido, que a perfeição vem do Senhor, mas nós precisamos, Pai querido, diligentemente buscar o Senhor enquanto podemos. Por isso, Pai querido, obrigado, porque essa noite o Senhor nos deu mais uma oportunidade, pela Tua fidelidade, de buscar a Ti nesse culto, Pai querido. Buscamos o Senhor, Pai querido, em todo o tempo, seja no trabalho, seja em casa, seja, Pai querido, todos os dias da nossa vida, mas esta hora, ela é exclusiva. Este dia, ele é dedicado. Esse momento, Pai querido,
é seu, Pai, para que nós possamos ser aperfeiçoados, para prestar a Ti um culto racional, prestar a Ti um culto, Pai querido, aonde nós, Pai querido, queremos que o Senhor seja exaltado e glorificado a vida dos meus irmãos, em nome de Jesus. Amém e amém. Podemos sentar. Eu quero dizer aqui algo para mim e para você, através do Espírito de Deus. Amém? A palavra de Deus, irmãos, ela é o bálsamo de Gileade. A palavra de Deus, irmãos, ela veio à terra para trazer aperfeiçoamento ao ser humano. Então, a palavra de Deus, irmãos, nós vamos ver aqui que é algo interessante. A palavra, ela tem um poder muito grande, tá? Por isso que quando o salmista ele escreve esse salmo, ele vê que a palavra de Deus é tão poderosa que Deus ele fala as coisas e ele diz e faz uma promessa. Quando Deus faz uma promessa, irmãos, nós precisamos entender uma coisa, que Deus vai cumprir a tua palavra. Mas nós, muitas vezes, irmãos, voltamos para o final da fila. Por quê? Porque não cremos, então precisaremos que Deus faça novamente uma promessa para a nossa vida de novo. Para que nós comecemos a andar, quer dizer, ser aperfeiçoado. E Deus, quando Ele, procurando alguém ao qual pudesse fazer um juramento, porque vocês sabem que uma carta selada pelo imperador, ela tem uma autoridade. Mas não é pela carta, mas é pelo selo do nome do imperador. Uma carta feita pelo presidente, ela tem uma valia pelo nome que está ali, não pela carta em si. Mas na Bíblia é diferente. Porque Deus, ele procurando alguém acima dele para fazer um juramento, ele não encontra. Então ele diz, eu vou jurar sobre a minha própria palavra. Então o próprio Deus, ele se coloca diante da palavra dele para cumprir os propósitos dele, para ele, por nós. Amém? Então, irmãos, é por isso que no versículo 2, inclinar-me-ei para o teu santo templo, louvarei o teu nome, pela tua benignidade, pela tua verdade, pois engrandeceste a tua palavra acima do teu nome. Irmãos, nós sabemos que no nome de Jesus foi dada toda a autoridade. Só que a autoridade dada no nome de Jesus, ela é exercitada quando você crê na palavra de Jesus. Por isso que João, no capítulo 1, ele diz, o verbo se fez carne. O verbo se fez carne e habitou entre nós. Então, irmãos, a palavra, verbo quer dizer a palavra, logo. Tá? Então, meu amado e minha amada, eu quero dizer para você o seguinte, que eu e você temos o privilégio de ter a palavra de Deus na nossa vida, amém? Então, irmãos, quando nós temos a palavra de Deus, sabe de uma coisa, Deus, ele é tremendamente exaltado pela palavra dele. Então, nós precisamos exaltar a Deus pela tua palavra, amém? Exalte a Deus, irmãos, pela tua palavra. Procure exaltar a Deus em todo o tempo, amém? Deus tem hoje uma palavra poderosa para a tua vida. Creio que essa palavra será da parte de Deus para você, para que você venha estar cada dia mais sendo aperfeiçoado na presença de Deus. Amém? Amém? Quem tem promessa de Deus aqui, diga amém. Amém. Glória a Deus. Todos nós temos promessa de Deus, né, irmãos? E quando nós temos a promessa de Deus, quem é que não fica feliz em não ver a promessa se cumprir? Todo mundo fica, não é verdade? E eu tenho certeza que a Irene, ela está muito feliz, né, em compartilhar a promessa
que Deus fez na vida dela junto com a igreja. Vem cá, Irene. Né? Tá ligado? Usa aqui. Olha. De novo, boa noite, irmãos. A paz do Senhor. Estou um pouco emocionada. Como falar? Estou muito emocionada porque ano passado, quando eu voltei para a casa dos meus pais, passei um tempo um pouco difícil porque eu quase perdi a minha mãe. E eu me casei muito jovem e vim muito jovem para o Japão. Muitas pessoas não acreditavam que eu ia continuar, sair para frente. Eu recebi muitos nãos por parte de pessoas da minha família. Mas o apoio dos meus pais foi muito forte para eu chegar aqui. Eu acho que hoje estou aqui, graças a Deus, porque Deus faz tudo certo no tempo dele e na vida de cada um de nós. Estou um pouco emocionada, desculpe. E eu cheguei aqui, eu não falava o japonês. Eu batalhei muito, estudei muito, e com meu marido, que é japonês, que não é convertido, mas eu creio que Deus tocará o coração dele em algum momento. A gente sempre teve um plano. Você vai voltar para a casa dos seus pais e depois a gente vai ter um filho, ele falou para mim. A gente sempre teve isso bem esquemado. Mas Deus é maravilhoso, porque ano passado eu encontrei a esposa do pastor no Brasil e a esposa do meu mestre de capoeira sempre falou para mim desde a igreja. Mas eu nunca vim para cá, porque eu não sabia a direção, mas ela sempre falou para mim que aqui tinha uma igreja, que era para eu ir, para eu ir, para eu ir. Mas não sei por que eu não vinha. Eu encontrei a esposa do pastor ano passado, conheci a família dela, e foi aí que a esposa do meu mestre falou: é a esposa do pastor que eu sempre falei para você ir, que você não ia. E eu falei, tá bom, eu vou. Ano passado, em dezembro, dia 31, a gente veio com meu marido aqui, e o pastor falou para mim, fez uma revelação, acho que é como se diz, até o final desse ano vocês vão ter um neném no braço. E eu falei com meu marido, dezembro, daí ele falou, a partir de janeiro a gente vai tentar. E passaram-se 3 meses e agora eu estou grávida. Na próxima semana eu vou fazer a minha primeira consulta, daí eu vou saber de quanto tempo eu estou. E eu estou um pouquinho emocionada, desculpa. Eu só falei para o meu marido, meu sogro e alguns colegas de trabalho. Eu ainda não falei para a minha família no Paraguai. Eu estou esperando fazer a consulta e depois revelar para eles. E eu gostaria de compartilhar. Eu não tenho experiência, nunca fui mãe. Daí, se as irmãs tiverem algum conselho para me dar, eu vou estar de braços abertos. E eu agradeço a Deus, porque eu não pensei que seria muito rápido. E acredito que tudo vai dar certo, porque Ele faz tudo certo no tempo dEle. A gente pede e Ele atende o que a gente pede. E eu estou muito feliz e agradecida com Ele. Muito obrigada. Aleluia. Irmãos, a igreja está crescendo. Né? Bem, esse ano já são 3 nascimentos já, né? Já propriamente garantido, né? Aqui hoje não para de rir, né? Aqui hoje não para de rir.
né? Tem a Daniele, então tem agora a Irene. E vamos aí, irmãos, vamos ver se Deus, até o final do ano aí, não multiplica mais. Amém? Amém, Luiz? Amém? Né? Deus vai multiplicar aí, irmãos. Porque o Deus da promessa, Ele é fiel e justo. Nós temos que aprender a confiar em Deus, irmãos. Amém? Por isso que esse Deus, Ele é tão maravilhoso, que para algumas pessoas, o que Deus faz, para eles, até parece algo comum, ou até natural, ou até simples demais. Mas nós cremos que uma folha que cai da árvore, tanto ela seca, para algumas pessoas, é simplesmente uma folha que cai pela natureza do tempo. Mas para nós não. Para nós que cremos no Deus Todo-Poderoso, sabemos que nenhuma folha cai sem a tua vontade. Quer dizer, os céus e a terra se movem segundo a vontade dEle. Amém? Eu e você precisamos, a cada tempo, agradecer a Deus, ser grato. Por que ser grato? Porque o mover dEle à sua vida é que faz com que nós temos a certeza que não partiremos e que nada vai acontecer até que Deus cumpra o propósito dEle na minha e na sua vida, segundo o que Ele prometeu. Então, Deus fez promessa para você, acredite, confie, persevere, continue pelejando. Irmãos, lembre-se de uma coisa, toda promessa passa pelo teste. Toda promessa, ela vai sempre estar passando pelo teste para ver se você vai acreditar até o fim ou se vai desistir na primeira barreira que houver. E nós sabemos que Deus fez uma promessa para José. E José acreditou. Irmãos, para você acreditar que vai se tornar um imperador, um rei, e primeiro você tem que cair no poço, traído pelos irmãos. Depois você vai parar na prisão. Depois você é esquecido na prisão. Mas Deus é tão bom que Ele move as situações. Para quê? O faraó tem um sonho, e esse sonho faz com que lembre-se de José. E José sai da prisão para ir para onde? Para o palácio. E vem os seus irmãos e faz o quê? Se curva diante dele. Isso levou, irmãos, muitos anos para se cumprir a promessa que Deus fez para José em um sonho. Mas ele continuou firme, ele acreditou, mesmo nos momentos mais difíceis da vida dele, ele não desistiu. Então eu quero dizer para você, não desista da promessa que Deus fez na tua vida. E uma das maiores promessas que Deus fez para mim e para você, eu não te deixarei só. Eu não deixarei vós órfão. O Espírito Santo de Deus estará conosco em todo tempo para nos consolar, para nos orientar, para nos dar, irmãos, o caminho aonde nós precisamos andar. E eu e você precisamos entender, irmãos, que Deus, Ele é maravilhoso e Ele vai cumprir a tua palavra, amém? Você crê que Deus vai cumprir a palavra dEle? Irmãos, algumas pessoas, muitas vezes, duvidam do que Deus é capaz de fazer. Mas eu quero dizer para você uma coisa. Deus, Ele vai cumprir nesse lugar. Porque a palavra já foi liberada sobre esse lugar. A multidão está chegando. Irmãos, eu estou vendo profeta nascendo. Eu estou vendo mulher de oração nascendo. Eu estou vendo, irmão, sacerdote nascendo nesse lugar. Amém? Então, irmãos, onde nasce profeta significa que haverá uma grande profecia. E a profecia de Deus é a revelação, irmãos, de coisas futuras. Amém? Deus, irmãos, tem algo melhor na tua vida. Você crê nisso? Amém? Está pronto aí, Gabriel?
Tá não? Então eu quero dar uma oportunidade. Irmão Miguel, você tem oportunidade de expressar algo da parte de Deus? Irmão Miguel está conosco, né? Que la paz del Señor sea con todos los hermanos. Amén. Quiero invitarles a abrir sus Biblias en el libro de Habacuc 3:17. Está antes de Sofonías. ¿Encontraron la palabra del Señor? Amém. Hay mucha alegría y hay mucho regocijo en familia cuando hay noticia de que alguien va a nacer, cuando ya la semilla va a producir. Amém. O sea, el amor va a producir. Glória a Deus. Es bastante incómodo para mí estar comunicándome en español, pero yo sé que algo llegará de las escrituras que voy a hablar. Amém. Pero no me impide ni me siento al margen para no compartir la palabra del Señor. Y yo quisiera estar dirigiendo acá un coro. Aleluia. Si yo hablara el portugués, yo cantara con todos en su idioma, porque quiero alabar al Señor, Amém. Glória a Deus. quiero glorificar al Señor, Aleluia. quiero agradecer a mi Dios por todas sus bondades. Si yo supiera que todo me van a entender, yo estaría también con ustedes compartiendo la palabra del Señor. Amém, Jesus. Solamente una porción de la Biblia en Habacuc 17:18, el capítulo 3. La palabra del Señor dice así: dice así la palabra del Señor: aunque la higuera no florezca, ni las vides den sus frutos, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento y las ovejas sean quitadas de la manaja y no haya vacas en los corrales. Versículo 18. Con todo, yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Aquí, en esta porción, quisiera... Aleluia. Hay 3 frutos que se mencionan en toda la trayectoria de la Biblia, en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, que es la higuera. La higuera produce un fruto muy agradable. Lo conocen, ¿verdad? Amém. Quisiera saber si me entienden, ¿no? La higuera produce el higo. El higo fue el fruto favorito de Jesús. Y es un fruto muy exquisito. También se menciona la vid.
Su fruto de la vid es, ¿sí entienden? ¿Se entiende? No, no me entienden, pastor. La vid, ¿cuál es su fruto? La uva, ¿verdad? Donde se elabora el vino, que compartió Jesús en la Santa Cena. Y hay un tercer fruto, que es el olivo. ¿Qué fruto produce el olivo? Las aceitunas. Pregunto, ¿conocen la planta del olivo? ¿Alguien conoce? El olivo se siembra y mayormente da en tierras áridas, en tierras secas, y dura por muchos años y produce todos los años. Porque en este monte de los olivos, si recuerdan ustedes, era el lugar de reposo, era el lugar de comunión de nuestro Señor Jesús. Era donde Él se iba a tener una intimidad con nuestro Padre, con nuestro Creador. A pesar de que no hubieran los frutos, y lo menciona acá Habacuc, así no hubiera el alimento en carnes, las ovejas, ¿no? Los chivitos, y tampoco no hubiera carne de res, o sea, las vacas, dice acá, así, fueran quitadas, porque muchas veces hemos pasado momentos muy difíciles. No ha habido en nuestras mesas a veces un pan completo. Nos ha faltado alimento. Nos ha faltado la economía, el dinero. Y muchas veces nos hemos preocupado y nos hemos agobiado. Pero, profeta menor, Habacuc, dice, con todo, yo me alegraré en Jehová. Aleluya. Y me gozaré en el Dios de mi salvación. É verdade, Deus. Lo más importante de llegar a este santo templo es para alimentarnos de la palabra de Dios. É verdade. La salvación que hemos adquirido por nuestro Dios es muy importante. Es muy importante para nuestras vidas en cada momento. Si venimos acá a este templo, es para adorar a Dios, para glorificar su nombre. Y estemos completamente seguros que Él está aquí con nosotros. Verdade, Deus. Y su Espíritu de Dios, a través del mensaje que vamos a recibir, va a hablar a nuestros corazones. Amém. Quiero que Dios les bendiga y espero que me hayan comprendido un poquito. Amém. Gracias por la oportunidad, Señor. Aleluia. Glória a Deus. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no livro de 1 Timóteo, capítulo de número 1, versículo de número 12, até o versículo de número 16 e 17. Primeira Timóteo, capítulo de número 1, versículo de número 12 em diante. Amém? Os irmãos que acharem e se puderem se colocar de pé, com exceção das grávidas, né? Pode ficar à vontade os demais. Amém?
Diz assim a palavra, ao qual o apóstolo Paulo, ele dá uma orientação ao seu servo, ao seu companheiro, ao seu amigo, chamado Timóteo. Dou graça ao que me tem confortado, a Cristo, Jesus, nosso Senhor, porque me teve por fiel, pondo-me no ministério. A mim que dantes fui blasfemo, perseguidor, opressor, mas alcancei misericórdia, porque o fiz ignorantemente na incredulidade. E a graça do nosso Senhor superabundou com a fé e o amor que há em Cristo Jesus. Esta é uma palavra fiel e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Mas, por isso, alcancei misericórdia, para que, em mim, que sou o principal, Jesus Cristo mostrasse toda a sua longanimidade, para exemplo dos que haviam de crer nele, para a vida eterna. Ora, ao Rei dos séculos, imortal, invisível, ao único Deus, seja honra e glória para todo o sempre. Gostaria que você lesse comigo o versículo 17. Todo mundo na sua voz, vamos ler o que está escrito aqui no telão. Ora, ao Rei dos séculos, imortal, invisível, ao único Deus, sábio, seja honra e glória para todo o sempre. Mais uma vez, irmãos, mas fale mesmo, leia com atenção o que Deus está falando já contigo através dessa palavra. Comece a ver o que o Espírito Santo está revelando para você. Ora, ao Rei dos séculos, imortal, invisível, ao único Deus, sábio, seja honra e glória para todo o sempre. Amém. Você crê que essa palavra é de Deus na tua vida? Então desocupe a tua mão. E eu quero lhe convidar a dar a melhor salva de palmas para Jesus, porque para Ele é toda a glória, toda a honra, todo o louvor, porque Ele é o único Deus, irmãos, que pode fazer todas as coisas. A Ele, por Ele, nós estamos aqui para glorificar. Se assente e exalte ao Deus eterno. Irmão, eu quero dizer para você que vale a pena estar na casa do Senhor. Vale a pena você dedicar alguns minutos da tua existência para ouvir Deus falar. Deus, irmãos, ele se manifesta de várias formas, amém? Agora eu quero chamar a atenção da igreja para algo interessante. Essa palavra que nós acabamos de ler, ela é direcionada a um servo, a um pastor jovem, chamado Timóteo. Mas essa palavra, para chegar até Timóteo, ela teve um caminhar muito longo. Ela teve, irmãos, que ter sacrifício de alguém. Sabe o que eu quero dizer, irmãos? Muitas vezes, as pessoas acham que o seu sacrifício não está valendo a pena. Quem é que já pensou assim? Tenho certeza que tem algumas pessoas que já pensou assim. Principalmente quando você está fazendo um sacrifício e não está vendo a resposta. Quando você está lutando e não está alcançando êxito. E a única coisa que você encontra pela frente é a morte. Então, como que você se depara quando você está fazendo um sacrifício e a única coisa que você depara na sua frente é a morte? Irmãos, eu quero retratar com os irmãos, no capítulo 7 do livro de Atos dos Apóstolos, nós começamos a ver a história, onde começa os apóstolos separando alguns homens. E dentro desses homens, havia um chamado Estevão. 7 homens cheios do Espírito de Deus.
E dentre desses 7 homens, eu quero identificar para você nessa noite um chamado Estevão. Será que tem Estevão aqui nessa noite? Amém? Porque, irmãos, ele estava cheio do Espírito de Deus. Tem alguém cheio do Espírito de Deus aqui, mãe? Então eu vou te identificar como Estevão. Estevão, irmãos, ele começa a pregar o Evangelho. Só que quando ele estava pregando o Evangelho, algo interessante aconteceu. Irmãos, as pessoas se levantaram contra a vida dele. E quando se levantaram contra a vida de Estevão, havia um homem ali, irmãos, que estava observando a vida de Estevão, chamado Saulo. Saulo estava observando o testemunho que Estevão estava dando e falando acerca, a respeito daquele que é o único Deus sábio. É o único Deus imortal, é o único Deus invisível. Mas ele se faz visível também, irmãos. Agora, como que Deus se faz visível? Quando ele cumpre as promessas que os seus olhos vê. Deus é invisível, é imortal, mas ele se torna visível todas as vezes que você vê a promessa dele se cumprir na tua vida. Amém? Então, meus amados, quando Estevão estava falando desse Deus todo-poderoso, ninguém estava vendo o que estava acontecendo dentro do mundo espiritual a respeito de um homem chamado Saulo. E o que vai acontecer? Estevão começa a falar, as pessoas tampam seus ouvidos e falam assim: vamos matá-lo, ele é digno de morte. Então Estevão, irmãos, é levado para fora da cidade, e quando ele é levado para fora da cidade, ele é apedrejado. E interessante que quando ele estava sendo apedrejado, tem alguém aqui que já foi apedrejado aqui? Ninguém, quem já foi apedrejado? Já foi apedrejado? Irmãos. E eu quero dizer o seguinte: todos aqueles que aceitam Jesus como Salvador, ele está se expondo a tomar pedrada. E eu quero dizer, são pedradas literalmente, aquela que você toma, e as pedradas, irmãos, de palavras, pedradas de falta de crédito, pedradas, irmãos, de incredulidade, pedradas, irmãos, de incerteza, pedradas, irmãos, de dúvida, pedradas, irmãos, de insegurança. Então as pessoas começam a receber esse tipo de pedrada. Mas eu quero dizer uma coisa: se você está cheio do Espírito de Deus, amém? Você está cheio do Espírito de Deus, amém? Então você terá, irmãos, um privilégio, ao qual a palavra de Deus nos garante, ao qual Jesus ele descreve em João capítulo 16. Irmãos, ele diz para mim e para você que o Espírito Santo viria e habitaria em mim e habitaria em você para te quê? Para te consolar, para te fortalecer e para que você tenha capacidade de ver as promessas deles na tua vida. Amém? Porque o Espírito Santo, irmãos, quando ele vem na vida de uma pessoa, ele leva aquela pessoa a ser fortalecida e capacitada a vencer as dificuldades da vida. Eu e você passamos por muitas dificuldades no nosso dia a dia, amém? E como que você tem lidado as dificuldades do seu dia a dia? Como que você tem lidado com os seus problemas pessoais, problemas familiares, problemas social, problema dentro da sociedade? Como que você tem lidado? Como que você tem aprendido a lidar com essas adversidades da tua vida? Aqui nós vamos aprender como lidar. Porque o Espírito Santo, irmãos, ele te acende a lâmpada da ideia. A igreja não entendeu. O Espírito Santo, ele acende a lâmpada das ideias. Por isso que o Salmo 119, versículo 105 diz que a palavra, ela é a lâmpada que vai iluminar os teus caminhos. Irmãos, se a lâmpada da palavra está iluminando os seus caminhos, você sabe aonde você está indo. Você sabe o caminho que você está andando. Você sabe que direção você deve tomar. É isso que a palavra de Deus nos orienta.
E era isso que Estevão estava fazendo. Quando ele estava apedrejado, a lâmpada da ideia dele foi acesa. E ele diz assim para a multidão: eis que eu vejo o céu se abrindo. Eis que eu vejo aquele que veio à terra, agora à destra do Deus Pai. Ele está sinalizando para mim, para que eu possa dizer para você uma coisa: Pai, perdoa eles, porque eles não sabem o que fazem. Irmãos, é isso que Estevão fala. Mas olha a consequência dessa palavra: perdoa a eles, porque eles não sabem o que fazem. Irmãos, e ele morre. Sabe o que o Espírito Santo está falando comigo aqui? Entenda o que Deus está falando. Você precisa aprender a lançar perdão. Você precisa aprender a lançar o perdão. Sabe por que você precisa aprender a lançar o perdão? Porque quando você lança o perdão, você libera a pessoa. Vou repetir. Quando você lança o perdão, você libera aquela pessoa. Libera para quê? Para ter um encontro com Deus, irmão. Porque a falta de perdão deixa a pessoa aprisionada. E eu quero dizer aqui, deixa aquele que não perdoa e aquele que não é perdoado. Estão entendendo, irmãos? Então você deve liberar perdão, porque muitas vezes as pessoas fazem alguma coisa contra você e não sabem por que estão fazendo. Eles não entendem por que está te maltratando, por que está te machucando, por que está te ferindo, por que, irmão, está fazendo aquilo que não é certo fazer contra você. E se você se igualar e querer que Deus tome por justiça, você se enquadra na mesma linha daquela pessoa. Mas quando você abre a sua boca e libera o perdão para aquela pessoa, irmãos, você libera ela para ter um encontro com Deus. Você libera você para ter um encontro com Deus. Porque Estevão, quando liberou o perdão sobre aquele povo, ele liberou a tua alma para ter um encontro com Deus. Ele liberou a alma daquele povo para ter um encontro com Deus. E nós vamos ver, irmãos, que Estevão, ele é apedrejado, é morto, é colocado a sua roupa aos pés do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, irmãos, ele pede carta ao Sinédrio, para quê? Para destruir todas as pessoas que acreditavam que a única forma de ser feliz era fazendo o que Deus ordenou fazer. É dar a sua vida para que você ganhe. Fazer o que você não é capaz de fazer para exaltar a Ele. E quando vai o apóstolo Paulo a caminho de Damasco, capítulo 9. Irmãos, lembre-se que ele já tinha sido liberado lá atrás. Ele tem um encontro com Jesus no meio do caminho. Aí que eu digo para você, se Estevão não tivesse liberado o perdão para o apóstolo Paulo, irmãos, eu quero dizer uma coisa aqui. Deus até quer, mas Deus está sobre a tua palavra. Ele não pode mudar a tua palavra. Deus não pode. E é por isso que há uma promessa que foi dada no livro de Gênesis capítulo 12. Eu abençoarei a quem tu abençoar. Mas eu também amaldiçoarei quem tu amaldiçoar. Irmão, se Estevão amaldiçoou ali aquele povo, então, irmãos, eles não poderiam, o apóstolo Paulo não poderia ter aquele encontro decisivo para mudar a história da sociedade, para mudar a história, irmãos, de nações, para mudar a história, irmãos, de muitas pessoas. Então, Deus está falando no meu coração aqui, eu estou sendo bem inciso, eu quero repetir novamente. Você deve aprender a liberar perdão. Deus está falando no meu coração aqui. Tem pessoas que estão aqui, que nos acompanham pelo canal da internet, que tem a sua vida amarrada, que tem a sua vida presa, que tem a sua vida ainda segura, porque não aprendeu a liberar perdão. Aprender a liberar perdão é quando você lembra
do que aconteceu, que está registrado na tua memória, mas não traz no teu coração nenhuma amargura, nenhuma angústia, nenhum sentimento de raiva e nenhum sentimento de vingança. Porque você liberou aquela pessoa, você já liberou aquele mal que fizeram contra você. Então você liberou no mundo espiritual. Então as bênçãos acompanharão até você, as bênçãos chegarão até você. Então, irmãos, Deus está falando com você, libere perdão, para que você seja também perdoado. Porque se você não perdoar, você não será perdoado. Oração do Pai Nosso, Mateus capítulo 6, versículo 13, 14 e 15. Está dizendo lá, se eu quero perdoar, eu recebo o perdão. Se eu não quero perdoar, eu não vou receber o perdão. E se eu não perdoo, eu não também recebo. Então as bênçãos não podem chegar na minha casa. Irmãos, você quer ser abençoado? Deus está ensinando para você ser abençoado. Eu não sei, porque Deus não me revela quem. Mas tem pessoas aqui dentro, e pessoas que nos vê pelo canal da internet, que precisa liberar perdão para alguém, para que as bênçãos cheguem na casa dela. As bênçãos vão chegar na sua casa. Irmãos, libere. Não importa o que a pessoa fez com você, possa ser o pior mal que a pessoa possa ter feito por você. Mas eu quero dizer uma coisa, nenhum mal que as pessoas possam ter feito contra você se compara ao mal que nós fizemos contra Deus. E é por isso que quando, irmãos, o apóstolo Paulo tem um encontro com Jesus, a sua vida muda. Isso lá atrás, começou lá atrás, irmãos. A sua vida vai mudar. Amém? Se você começar a colocar em prática o que você está aprendendo agora. Por quê, irmãos? Paulo tem um encontro com Jesus. E ele passa justamente agora, aonde eu quero entrar no texto que nós lemos. Ele diz aqui, irmãos, claramente para mim e para você: dou graça ao que me tem confortado, a Cristo Jesus, nosso Senhor, porque me teve por fiel, pondo-me no ministério. Irmãos, Deus tem confiado em você, amém? Você tem confiado em Deus? Vou fazer de novo a pergunta. Deus tem confiado em você, amém? Você tem confiado em Deus? Porque quem confia em Deus, irmãos, ele sabe que você não morrerá antes que a promessa se cumpra na tua vida. Ele sabe que os propósitos dele são maiores na tua vida, então não mude o propósito de Deus na sua vida, irmãos. Deixa Deus cumprir o propósito dele na sua vida. Porque quando Deus lhe chamou, ele lhe chamou, não foi apenas para entregar sua vida para ele. Ele lhe chamou para fazer parte de um ministério. Ele lhe chamou para fazer parte de um corpo. Ele lhe chamou para fazer parte, irmãos, de uma casa de oração, uma igreja. Ele lhe chamou para que você fizesse parte do ministério dele. E é por isso que Mateus escreveu as palavras de Jesus, que as portas do inferno não vai prevalecer contra esta igreja. Esta igreja, irmãos, aonde você for, você é um representante da igreja. Você representa uma parte do corpo da igreja. Você representa uma parte do ministério de Cristo na terra. E é isso que Deus está dizendo para você. Ele te achou fiel para receber a promessa da salvação e da vida eterna, irmãos. Deus achou, olhando você no meio de milhões de pessoas, Ele diz para você: é este que eu quero usar no meu ministério, é este que eu vou levantar no meu ministério, é esse que eu vou usar com poder e autoridade, porque tudo será possível que crê. Expulsarão demônios no meu nome, colocarão mãos enfermos e curarão, dirão que estamos vivendo o ano aceitável do Senhor. Então, irmãos, Deus tem achado em você fidelidade para que Ele entregasse para você a autoridade do nome dEle. Mas você precisa entender uma coisa, que nós precisamos, irmãos, verdadeiramente entender que outrora, em outro tempo, nós éramos incrédulos. Nós éramos, irmãos,
pessoas sem um destino, sem um conhecimento de um destino futuro. Hoje você conhece o seu futuro. Vou repetir, hoje você conhece o seu futuro. Todas as pessoas que estão aqui dentro e que nos acompanham pelo canal da internet, ela conhece o seu futuro. E se tiver alguém que diz que não conhece, eu quero te indicar como conhecer. Abra as Escrituras Sagradas, leia, e lá terá o seu futuro revelado. Abra as Escrituras Sagradas, medite, lá você terá o teu futuro revelado. Abra as Escrituras e você entenderá o que Deus falou através do apóstolo João, lá no capítulo 14. E o Espírito Santo vos fará lembrar de todas as coisas. Ele trará a tua visão, ele trará ao teu ouvido as coisas inefáveis. Aquilo que os olhos não viu, aquilo que o ouvido não ouviu, estão separados para aqueles que o amam. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 9. Está lá escrito isso. Está reservado, irmão, para você que ama a Deus. Mas outrora, nós vamos observar aqui. A mim, que dantes fui blasfemo, perseguidor, opressor. Irmãos, você era daquelas pessoas que se levantavam contra Deus, mesmo que você nunca disse nada contra Deus. Você era uma daquelas pessoas que não queria compromisso com Deus, mesmo que dizia no coração, eu tenho Deus. Mesmo que você frequentava uma religião, como alguns católicos frequentam, né? Irmãos, ou até outras religiões, porque tem várias religiões, e diz que Deus é a solução, mas blasfemava. Não era, irmãos, aquela pessoa que obedecia a palavra, era opressor, mas você estava sendo alcançado pela misericórdia de Deus. E alcançado pela misericórdia de Deus, irmãos, nós temos que reconhecer uma coisa, que a misericórdia de Deus é um favor que nós temos sem merecer. Você tem a misericórdia de Deus sem merecer, e Deus acredita que a misericórdia dele em você pode mudar a história da tua vida. Você crê nisso? Você crê que Deus pode mudar a história da sua vida? E é por isso que ele tem alcançado você com a misericórdia dele, irmão. Então aproveite essa misericórdia de Deus, porque ele diz aqui, o apóstolo Paulo, mas alcancei misericórdia porque fiz ignorantemente na incredulidade. E a graça do nosso Senhor superabundou com a fé e o amor que há em Cristo Jesus. Irmãos, a misericórdia de Deus na tua vida foi tão grande que você recebeu duas coisas de Deus poderosíssimas. Igreja, preste atenção que Deus está falando contigo. Você foi alcançado pela misericórdia de Deus. E está dizendo que aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. E como que abundou essa graça de Deus? Quer dizer, como que veio a tamanha bênção, tamanha misericórdia sobre a vida de um pecador que merecia a morte, sobre a vida de alguém que não queria compromisso com Deus, que não queria saber quem era Deus, que não queria conhecer Deus, pela fé. A fé, irmão, superabundou, que faz que a fé seja em você o firme fundamento das coisas que você não vê, mas crê que vai acontecer na tua vida. Porque o amor de Deus, ele é refletido quando nós olhamos para a palavra de Deus e observamos o que João escreve no capítulo 3, versículo 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todos que nele crê, mas tenha. Você quer ter essa vida eterna? Então é necessário você entender esse amor de Deus para você. Entender que você foi alcançado com essa graça.
E eu quero, para que nós venhamos terminar aqui. Esta é uma palavra fiel e digna de toda aceitação. Que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Eu vou repetir. Que a graça de Deus, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, veio a este mundo para salvar. Se tem algum pecador que precisa de salvação, diga amém. Repita comigo. Eu sou o principal. Irmãos, lembre-se de onde Deus te tirou. Lembre-se quem você foi. Lembre-se de onde você veio. E lembre-se de onde Deus prometeu te levar. Porque o apóstolo Paulo, quando ele escreve para Timóteo, ele estava lembrando da morte de Estevão. Ele estava lembrando do sacrifício de um homem por amor dele. Ele estava lembrando que Estevão morreu com a sua ordem. Estevão padeceu com a sua palavra. E ele dizia: eu fui um dos principais pecadores que matei Estevão e crucifiquei Jesus. Mas alcancei a misericórdia. Você alcançou a misericórdia? Para que você alcançou a misericórdia de Deus? Você alcançou a misericórdia de Deus, irmãos? Para que você venha ter a vida eterna. Porque ele diz aqui que sou um dos principais. Jesus Cristo mostraste toda a sua longanimidade, para exemplo dos que haviam de crer nele, para a vida eterna. Te convido a se colocar de pé. Deus falou profundamente uma palavra revelada ao teu coração, à tua vida. Deus falou com você, para que você lembre-se de uma coisa: Deus lhe chama com a sua misericórdia. Deus te guarda com a sua misericórdia. Deus lhe ama com o seu amor. Então você deve ter fé. Fé que Deus veio te libertar do pecado. Fé que Deus veio mudar a tua história de vida. Fé desse amor que Deus fez por você. Amém, igreja? Amém? Você crê que essa palavra vai ficar guardada no teu coração pela fé que você tem em Cristo Jesus? Amém? Então, eu lhe convido a curvar sua cabeça. Meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, eu quero pedir ao Senhor que os teus filhos, eles de cabeça curvada, os teus filhos ouviram a palavra, receberam, Pai querido, o toque da unção, o azeite que representa o teu Espírito. E como nós estamos vivendo sobre o teu Espírito, Pai querido, eu quero lhe pedir que os teus filhos saiam daqui, renovado, liberto, curado. Curado na alma, curado no Espírito, curado, Pai querido, também no físico. Em nome de Jesus, Pai querido, que eles possam ser abençoados, guardados e protegidos, porque a Tua palavra nos liberta. A Tua palavra nos dá a capacidade de receber o perdão que o Senhor nos deu. Em nome de Jesus, amém e amém. Podemos sentar, meus amados irmãos, em nome de Jesus. Sábado, nós estaremos aqui cultuando a Deus. E eu tenho certeza que Deus tem uma palavra poderosa para a tua vida. Amém? Convide, irmãos, alguém para estar aqui conosco no sábado. E domingo é o culto do nosso aniversariante. Convide alguém, né, que fez aniversário que você conheça. Ou até mesmo convide para estar participando também, né, do culto dos aniversariantes no domingo. Amém? Convide alguém para estar aqui conosco, né? Alguns irmãos estão olhando assim, meio estranho, porque foi mudado. Isso já foi tratado na outra vez passada, né? Não está mudado ali, né? Não, mas não
Não vai ter. Amém? Então, nós estaremos aqui cultuando a Deus. E no dia 6 vai estar o pastor Rogério Barreto, né? Aqui conosco, convide as pessoas. Amém? Para estar aqui conosco. Amém, irmãos? Irmãos, lembre-se que o seu sacrifício vai valer a pena. Convide alguém a estar aqui. Leve alguém para Cristo. Leve alguém para Cristo, irmão. Leve alguém. Mesmo que isso seja para você um sacrifício. Mas lembre-se que o apóstolo Paulo, ele se tornou o maior evangelista. Maior. Mais do que Pedro, mais do que João, mais do que Tiago, que andou assim, ó, com Jesus. Subiu no Monte das Oliveiras com Jesus. Estão entendendo, irmãos? Então Deus quer usar você. Ele achou que você merece a fidelidade dele. Deus confiou em você a mudança da história de alguém. Porque você nunca sabe que o seu sacrifício vai levantar um grande evangelista. Que o seu sacrifício vai levantar um grande profeta. Que o seu sacrifício vai levantar um grande pastor. Uma mulher, um homem de oração. Usado por Deus. Amém? Vamos nos colocar de pé. Mais algum aviso? Não, né? Então vamos orar. A você de casa que nos acompanha, né? Quero fazer uma oração especial para o Cauã, que o Paulo chegou lá e disse que ele ficou doente. Eu vou estar fazendo a oração, né, para o Cauã, e já estou fazendo a oração também para o término, e depois daria a bênção apostólica. Amém? Meu Deus, toma a vida do Cauã, Pai querido, em tuas mãos. Livra, Pai querido, protege, Pai querido, de todo mal, Pai querido, lá no Brasil, Pai querido, aonde o nosso amado irmão Paulo, junto com a sua família, se encontra, Pai querido. Meu Deus, eu creio que o Senhor é o Deus de perto e o Deus de longe. Meu Deus, vai tocando a vida, Pai querido, dessa criança, Pai querido, livrando, protegendo, Pai, que todo mal, de todo perigo, Pai querido, em nome do Senhor Jesus, Pai querido, eu creio que o Senhor é um Deus, Pai querido, invisível, imortal, mas real. Real, Pai querido, porque nós cremos num Deus real. Por isso, Pai querido, eu creio que quando os seus filhos chegarem para os seus lares, quando eles voltarem para a tua casa, as bênçãos do Senhor acompanharão. Meu Deus, eu sei que eles vão sair daqui, Pai querido, avivados, eles vão sair daqui renovados, eles vão sair daqui libertos, vão sair daqui curados, eles vão sair daqui, Pai querido, com certeza que a tua palavra, Pai querido, verdadeiramente, Pai querido, nos deu o entendimento para podermos continuar na fé, no amor, Pai querido, na misericórdia que o Senhor tem nos dado. Por isso eu te peço, Pai querido, leva os teus filhos em paz, guarda, protege, Pai querido, dê uma noite de sono reparadora, guardando a eles, Pai querido, no dia que se chama amanhã, os que estarão trabalhando, livra, protege, Pai querido, que vão para a escola, livra, protege, Pai querido, de todo laço, Pai querido, do diabo, que é o pai da mentira, de todo laço dos demônios, Pai querido, que estão preparados para tentar atrapalhar os seus planos, Pai querido, mas dê para eles força, capacidade para resistir, Pai querido, diante dos dias maus, Pai querido, porque eles tenham certeza que o melhor dia virá. Pai querido, abençoa as crianças, guarda, protege elas, Pai querido, em nome de Jesus. Amém e amém. Vamos estender nossas mãos. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as duas consolações do Espírito Santo de Deus seja na minha e na sua vida, que aguardamos a volta de Jesus, e que todos concordam, digam: amém. Se Deus é por nós, agindo Deus, a você de casa também. Que Deus te abençoe, e uma salva de palmas em nome de Jesus. Que Deus te abençoe. Cumprimente 50.